Boa noite. A alegria estarmos mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor. E hoje vamos observar uma verdade muito importante. O centro da igreja tem que ser Deus. Parece óbvio também, mas desde a história da igreja, do início da igreja, é que o homem tenta ser o centro. E quando é que o ser humano se torna o centro da igreja? Quando a igreja ela é orientada para o homem. As necessidades do homem, os desejos do homem, os mimos do ser humano. Mas, afinal de contas, não são os seres humanos que estão aqui na igreja? Então, não deve ser para os homens? Pois é. Às vezes a gente se engana com a arquitetura do prédio. Embora vocês estejam sentados aí, e o coral aqui cantando para vocês, está aqui o pastor dirigindo o culto para vocês, e parece que é uma apresentação para o público, não é. Na verdade, a igreja, deveríamos um dia mudar essa arquitetura, mas é difícil. Mas a igreja, ela é orientada para o Senhor nosso Deus. Você cantou para Deus, ou pelo menos deveria ter cantado para Deus. Cada oração feita aqui foi para o Senhor, nosso Deus, e para a glória de Deus. Então a igreja, ela foi conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz, para servir ao Senhor, nosso Deus. É assim que você tem que enxergar a igreja de Jesus, porque foi assim que Deus quis que a igreja existisse. Se você está na igreja, mas pensa de modo diferente, querendo suprir suas necessidades, você está desfocado ou desajustado em relação ao alvo, ao propósito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pensa, então, certo, pastor, e minhas necessidades? E meus problemas? E minhas dificuldades? E aí, como é que fica, né? O que vai me ajudar? Afinal de contas, eu não devo pedir as coisas a Deus e Deus vai me satisfazer, né? Assim não? Pois é, o Senhor quer que nós vivamos para a glória do nome de Deus. E é como Jesus, de modo muito claro, disse: se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Nós queremos as coisas acrescentadas primeiro, aí depois a gente pensa se vai buscar o reino de Deus. E por que estamos falando isso? Porque em 1 Coríntios, capítulo 3, hoje, nós vamos ver o apóstolo Paulo encerrar um grande argumento dele nessa epístola, que é o argumento que fundamenta e que orienta os temas que vão ser tratados ao longo desta carta. A igreja de Corinto era uma igreja de Deus, era uma igreja que passava por problemas, tinha dificuldades, mas era uma igreja, era composta por pessoas salvas, convertidas no nome do Senhor Jesus Cristo, mas tinha um problema muito sério ali, nós sabemos, estamos estudando 1 Coríntios desde o capítulo 1, e hoje, se Deus permitir, encerraremos o capítulo 3, e o problema daquela igreja era divisão. Era uma igreja dividida. Haviam 4 partidos, haviam pensamentos diferentes dentro da igreja, norteando esses 4 partidos. Os líderes dessas facções da igreja de Corinto, eles não queriam ser líderes dessas facções, mas eles foram convocados, de alguma forma, por um grupo de irmãos que os colocou ali como se fossem seus heróis, seus defensores, mas, na verdade, nem Paulo, por exemplo, não queria liderar nenhum grupo da igreja de Corinto. Ele está até condenando esta prática, o Senhor Jesus Cristo muito menos. Pedro provavelmente nem tinha ido a Corinto naquela época, talvez Apolo, que poderia até ser o pastor daquela igreja naquele período, mas não há nenhum indício que Apolo estava também encabeçando um grupo. A igreja, o fato é que a igreja estava dividida no seu propósito, e nós temos observado que o Senhor Jesus Cristo, ele era a resposta para esta igreja dividida. Igreja de Corinto, igreja com muito potencial, mas uma igreja, como nós vimos, uma igreja carnal, uma igreja imatura. Agora, do verso 18 ao verso 23,
de 1 Coríntios capítulo 3, que é o texto que nós vamos ler agora, nós vamos observar Paulo sintetizando, resumindo o argumento dele do capítulo 1 até aqui ao capítulo 3. E nós entendemos que esses versículos nos mostram que o centro da igreja tem que ser Deus e não o homem. Isso é algo fundamental, porque na nossa época, na modernidade em que vivemos, o número de igrejas focadas no homem é enorme. E algo que pode lhe orientar, e eu sempre penso nisso, antes de ler o texto aqui, pensando na igreja, é que a igreja do Novo Testamento, ela precisava de muito pouca coisa para ser igreja. A igreja é o conjunto, a comunidade, o grupo daqueles salvos em Jesus Cristo, que estão ali para adorar a Deus, proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ter uma vida de oração e testemunhar desta vida com Deus. A igreja não precisa de muito para existir como igreja. Ela não precisa ser sofisticada. Ela não precisa ter um grande aparato midiático. Isso a gente usa e devemos usar porque é da nossa época e ajuda na proclamação do evangelho. Mas não é essencial a uma igreja. E é assim que você deve observar uma igreja. Esta igreja que eu vou, que eu estou, ou que eu pretendo ir, é uma igreja que possui os elementos básicos e fundamentais de uma igreja, como é dito na Bíblia Sagrada. Eu tenho que ter isso em mente, porque muitas igrejas rumam por um aspecto humanista, que era o que a igreja de Corinto aqui estava caminhando. E nós, obviamente, não somos crentes que querem ir para este rumo. O centro da igreja deve ser Deus, tem que ser Deus e não o homem. Vamos ler o verso 18, 1 Coríntios 3, verso 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Esse texto, irmãos, é um texto maravilhoso que nos mostra que nós temos tudo no Senhor Jesus Cristo e que não precisamos viver buscando as coisas deste mundo. Mas vamos observar essa ideia. O centro da igreja deve ser Deus e não o homem aqui, através de 3 tópicos fundamentais que Paulo, você percebe que esses versículos que nós lemos, eles se repetiram em outras partes da epístola, do capítulo 1 até aqui. Se você observou bem, Paulo já tratou desses assuntos aqui. Ele está concluindo o argumento e pontuando. É isso aqui que vocês têm que saber. Primeiro tópico que o apóstolo coloca, que nós temos que buscar a sabedoria de Deus e não a do pecado. Existe o pensamento, uma sabedoria, um entendimento humanista sobre as coisas. Alguns chamam de ideologia, outros vão chamar de cosmovisão, mas é esse tipo de pensamento que norteia as nossas decisões, certo? Que norteia, orienta aquilo que você vai decidir. Uma metáfora interessante da tecnologia é que nós somos como um computador. Existe o software e o hardware. Software é a programação, o hardware é a máquina. A nossa programação está na mente. A máquina é o físico. Dependendo do que nós colocamos na nossa programação, isso vai refletir nas nossas atitudes e obras e decisões dia após dia. E esse tópico, Paulo quer deixar muito claro. Busque a sabedoria de Deus. O capítulo 2 foi todo sobre isso. O capítulo 1 também ele tratou disso. Busque a sabedoria de Deus. Não busque a sabedoria deste mundo. Os sábios deste mundo
eles vão ser destruídos. Isso aqui data do século 55 depois de Cristo, mas ainda hoje, nós crentes em Jesus, valorizamos mais a sabedoria desta época, deste século, do que a sabedoria de Deus. Onde está a sabedoria de Deus? Bíblia Sagrada. Deus se revelou aqui através de um livro. A sabedoria de Deus está aqui para nós absorvermos, registrarmos na nossa mente e estudarmos a sabedoria do Senhor. E muitas vezes não temos nos aperfeiçoado nessa busca. Esse é o primeiro tópico. Busquemos a sabedoria de Deus e não a do pecado. Olhe novamente 1 Coríntios 3,18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Século é uma palavra para era. Ele não está falando de século 100 anos. É uma expressão que aparece muito nas traduções mais conservadoras da Bíblia, mas significa era. Esta era, que era? A era do pecado. Não seja sábio neste período do pecado. Não tenha o entendimento e a sabedoria e a esperteza ou as filosofias que os pecadores defendem e colocam até como algo muito excelente. Lembrando, nós já vimos no passado, tanto no capítulo 1 como 2 de 1 Coríntios, que Paulo não está defendendo uma vida de ignorância. Paulo não está dizendo, leia só a Bíblia, não leia nada mais. Não é isso que o apóstolo está dizendo. Devemos estudar e ter conhecimento das coisas, mas devemos saber filtrar aquilo que é de Deus e que realmente vai edificar a nossa vida e aquilo que não vai trazer edificação e não vai construir, não é interessante. Então o apóstolo está explicando exatamente isso. Vamos observar como essa conversa começou. A tese do apóstolo, revisando, está lá em 1 Coríntios 1,10. Olha aí, 1 Coríntios 1,10, aqui ele diz, o que é que ele quer daqueles irmãos? 1 Coríntios 1,10 diz, certamente a palavra da cruz é loucura, 1 Coríntios 1,10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, isso aqui é a exortação básica do apóstolo, é a tese dele da epístola, é o que ele quer que aqueles irmãos façam. Não tenham divisões, tenham o mesmo pensamento, a mesma disposição mental, que é a cruz de Cristo, que é a sabedoria de Deus. É isso que vocês têm que ter na mente de vocês. E o rogo dele, a súplica, foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Que é um negócio muito sério. Não é em meu nome, Paulo dizendo, é em nome de Jesus. É como se nós usássemos a expressão que é muito comum no nosso meio e choca, né? Pelo amor de Deus, já ouviu essa expressão? A pessoa diz, pelo amor de Deus, não faça isso. É um negócio muito sério. É o que Paulo está usando aqui. Então, essa é a tese do apóstolo. A sabedoria de Deus é o que une o crente, e é o que Paulo vai argumentar. Esta sabedoria de Deus é a cruz de Cristo, é Jesus crucificado, é a salvação pela graça no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que une uma igreja, é o fundamento da igreja, é o sentido da igreja. O que nós temos que mais falar na igreja é sobre o Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, a bênção que chegou até nós, da salvação. Olha o verso 18 agora, 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então aqui ele vai mostrar que esta sabedoria é a palavra da cruz de Cristo, só que o Evangelho, a cruz do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus por nós, para os que se perdem, aqueles que estão condenados, é loucura. Não tem sentido, não é compreensível e nem é digno de ser compreensível. Então, por isso que muitas pessoas acham que os crentes em Jesus, eles estão vivendo uma loucura, né? Um fanatismo ou algo nesse sentido. Nós, salvos, pensamos diferente.
Nós, os que cremos em Jesus, entendemos que a sabedoria de Deus é o poder. Jesus crucificado nos trouxe e nos deu este poder. O poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho, o poder do fato de sermos transformados. Éramos pecadores perdidos, condenados, agora somos pecadores redimidos e salvos. Por que merecemos? Não, porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Outro ponto importante dentro do capítulo 1 ao 3, que Paulo nos coloca, é que a igreja de Corinto era uma igreja carnal. Uma igreja carnal é uma igreja infantil. A maioria dos membros desta igreja, não vou dizer todos, mas pelo que Paulo coloca, a maioria dos membros era infantil. E eles eram infantis por quê? Viviam em contendas, divisões, disputas internas, o que obviamente prejudicava o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja no sentido de conhecer Jesus e de cumprir a missão de Jesus. Que outro fato importante da igreja que nós temos que entender é que a igreja existe para continuar a missão de Jesus Cristo. Esse é o fato, é o propósito principal da igreja. Afinal de contas, a igreja é o quê? O corpo de Cristo. O corpo é o que se mexe, anda, pega, trabalha, e a cabeça comanda o corpo. A cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja, é a mente da igreja, é Ele que dirige esta igreja. Embora nós achamos que estamos dirigindo a igreja, mas é o Senhor Jesus Cristo que está fazendo isso. E nós, nesta terra, somos os braços do Senhor Jesus Cristo, representamos Jesus Cristo na terra para continuar a obra dele. Qual era a obra do Senhor Jesus? Proclamar o Evangelho para a salvação do pecador perdido, adorar a Deus, obviamente glorificando o nome de Deus. Essa é a obra que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. A igreja não existe como um local de entretenimento. Isso é fundamental entender. A igreja não existe como um local de entretenimento. A igreja é um local onde os salvos se reúnem para adorar e glorificar a Deus, e planejar como vamos levar o Evangelho aos perdidos nessa nova semana que se inicia. Como vamos discipular aqueles que vão crer no Senhor Jesus Cristo, e assim a igreja vai trabalhando na missão que Jesus deixou. Você percebe que a igreja humanista, ela perde o foco? E é por isso que eu estou repetindo essas coisas. Uma igreja humanista, ela esquece a missão de Jesus. Ela começa a viver pensando em outras coisas. Ela começa a viver tentando satisfazer os seus sonhos nesta terra, as suas necessidades aqui, achando que essa terra, hoje como está, é boa para viver. A gente sabe que nossa vida e o planeta foi corrompido pelo pecado. E nós sabemos que tudo foi caído nesse sentido, em que o pecado tomou de conta de todas as coisas. E que essa vida não tem tantas coisas maravilhosas para nós. Não quer dizer também que é uma vida de total sofrimento. Quem nos traz alegria é o Senhor Jesus Cristo, a salvação que temos pela graça de Deus, que nos alegra e nos fortalece. Aqueles que não têm Jesus, eles se entorpecem com várias coisas para não enxergar a realidade ao seu redor. Porque a realidade é triste, é o pecado, é destruição, é condenação. E quando para pensar, o negócio não é fácil. Então, tem que haver um entorpecimento. Pela graça de Deus, os crentes em Jesus não precisam disso, porque nós temos Jesus como Senhor e Salvador, sabemos de onde viemos, foi Deus que quis a nossa existência, sabemos para onde vamos. Está com o Senhor, porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. Mas a igreja de Corinto tinha esse problema. Crentes carnais, crentes infantis. 1 Coríntios 3, verso 1. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então eram infantis. Esse é um tópico que o apóstolo abordou e que aqui, obviamente, ele está trazendo de volta. Por quê? Porque ele chama a atenção de que a igreja tem que buscar a sabedoria de Deus e não a sabedoria desta era, a era do pecado.
Ainda no verso 3, 1 Coríntios 3:3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, percebe? Então, o crente imaturo é crente, mas é infantil. Está perdendo o tempo da vida, com certas contendas e bobagens e coisas que não vão trazer edificação para ele mesmo e para a igreja de Jesus. Uma grande resposta de Paulo a esse problema, no capítulo 2, verso 16, foi, olha 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Todo crente em Jesus tem potencialmente a capacidade de ter a mentalidade de Jesus Cristo, os pensamentos de Jesus Cristo, no sentido de entender o que Jesus quer, o que Jesus gosta. Nós temos o Espírito Santo que trabalha na nossa mente e temos a palavra de Deus que alimenta a nossa mente. Mas alguns crentes escolhem, quero ser infantil. É isso que acontece. Alguns crentes decidem, não quero ser parecido com Jesus. Eu quero viver na mediocridade da fé. Eu quero ser aquele crente mediano. Por quê? Eu digo isso porque eu passo por isso, passei por isso também. Porque eu quero um pouco desse mundo. Porque tem um negócio aqui nesse mundo que é bom. Mas eu quero Deus, porque eu sei que é a verdade. Eu quero ter os dois, o melhor dos dois. Só que isso não existe. Você não vai ter o melhor dos dois, porque só tem um melhor, o outro não é bom. Este mundo não tem nada de interessante para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E toda vez que você buscar refúgio nas estruturas desse mundo, desta era de pecado e da sociedade perdida, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai se deprimir, porque as respostas não estão nesta sociedade de pecado. Você vai procurar isso no conhecimento, no estudo, vai se decepcionar. Você vai procurar isso, essas respostas, essa alegria, essa felicidade nos relacionamentos interpessoais. Você vai se decepcionar. Vai. Porque as respostas não estão aí. As respostas estão no Senhor. Toda vez que você, contrito, arrependido dos seus pecados, busca o Senhor Jesus Cristo, é aí que você encontra as respostas que o ser humano procura para viver esta vida aqui. Os irmãos lá de Corinto estavam procurando outros pensamentos. Estavam querendo líderes que os afagasse ou os conduzisse para estes pensamentos, que não eram os mesmos de Jesus. Lembra que nós falamos, talvez um dos partidos fosse legalista, talvez outro partido fosse o da retórica grega, outro da filosofia grega, outro um partido mais místico, talvez. Eram pensamentos distintos, procurando algo que alimentasse a alegria do ser humano. O ser humano, ele busca isso, essa realização. Na nossa era, essa busca acontece muito em torno do material, tendo recurso financeiro, eu serei feliz, né? É uma mensagem. Outra mensagem da nossa era é a da própria felicidade, né? O objetivo da sua vida, o que é que você quer na sua vida? Eu quero ser feliz, né? É um mantra, é o alvo de todo ser humano no planeta Terra, ser feliz. Aí você até estranha, né? Ih, pastor, não é para ser feliz, não? É para ficar triste? Não, não é bem assim. Outros acham que se eu tiver liberdade, eu serei feliz. Mas talvez mais os jovens, né? Liberdade é igual a felicidade. Outros pensam em realização, prosperidade, realização profissional, e aí tantas outras coisas. E o ser humano é muito carente. Nós somos carentes e temos essa necessidade de realizar os nossos sonhos. E às vezes, quando não realizamos, nos sentimos frustrados. E nunca paramos para pensar, quem disse que eu preciso realizar esse sonho? Quem disse? Ninguém disse. É a sociedade de pecado que nos programa. E nós, por não refletirmos dentro da palavra de Deus, seguimos o programa da sociedade ao nosso redor. Nós não precisamos dessas coisas terrenas. Nós precisamos seguir o Senhor Jesus Cristo.
precisamos ser fiéis ao Senhor Jesus, porque Ele é Deus, e como Deus, homem, morreu numa cruz pelos nossos pecados. Se buscarmos o Senhor, o reino dEle, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É tão simples essa mensagem, mas talvez falta-nos fé. Nós temos a mente de Cristo, os crentes em Jesus. Nós temos a capacidade de entender isso e de ter a sabedoria que o Senhor está pronto para nos dar. Tudo é de graça aqui, irmãos. Tudo que o Senhor está falando aqui, Ele dá. E nós não acreditamos que todas essas bênçãos são de graça. Mas também nós aprendemos nesses 3 capítulos, faz parte do argumento do apóstolo, além de falar da sabedoria de Deus, além de falar dos crentes imaturos da igreja de Corinto e da mente de Cristo, ele fala também que somos santuário de Deus. Somos santuário de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim, são os versículos que antecedem o texto de hoje. Olha o que diz o verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quem estava destruindo a igreja? Algumas pessoas de dentro da própria igreja. Estavam destruindo a igreja de Jesus, dividindo a igreja. Pensamentos diferentes que não estavam centrados em Jesus Cristo. Não tem mais o templo do Antigo Testamento. Deus não habita mais naquele templo. Passou a velha aliança. Estamos na nova aliança, inconclusa, mas ainda é a nova aliança. Ela vai ser consumada no futuro, quando da volta do Senhor Jesus. Mas hoje a igreja é o templo, não as paredes. Mas cada crente em Jesus aqui é templo. E nós passamos, acho que 2 domingos, ou foi um domingo, observando sobre essa verdade aqui, de que somos santuário de Deus. E quem tentar destruir a igreja de Jesus, ele mesmo vai destruir. Olha que coisa interessante, não é verdade? O Senhor, Ele garante que a igreja, ela vai perseverar. Às vezes, quando a gente olha para a história da igreja cristã, desde o século I, que está na Escritura, mas o século II até hoje, tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para não progredir, para não acontecer, para não desenvolver a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus recebeu vários nomes ao longo da história, e hoje ela tem o nome de Batista, ou tem outros nomes por aí. Nem toda igreja batista é de Jesus. Hoje está tão complexo que a gente nem sabe o nome direito, mas o fato é que existe a igreja de Jesus no Brasil, na América do Norte e na Europa, em várias outras partes do planeta. Lá na China, a igreja de Jesus, ela é toda fragmentada, né? A gente nem sabe quantos crentes existem ali, mas estão todos espalhados, porque eles não podem se reunir como nós fazemos aqui hoje, de uma maneira mais congregacional. Então eles se reúnem de pouquinho, mas já há relatos de muitos convertidos ao nome de Jesus lá na China. Então, tudo isso o apóstolo trouxe, mostrando que, não se engane, a sabedoria desta era, ela não traz nada de bom. A sabedoria do pecado, a sabedoria do mundo, a sabedoria destes sábios que vivem na sociedade de pecado, não vai trazer edificação, felicidade, realização ou qualquer outra coisa que você ache que vai ser positiva para a sua vida. E por que Paulo está dizendo isso? Porque esse é o problema daquela igreja. Ela está dividida porque ela procurou outros pensamentos. E hoje pensamentos é só o que existe. A internet popularizou demais o acesso ao conhecimento, e aí, se você não ler sua Bíblia e não ficar ligado nas verdades do Senhor, facilmente você pode acolher um pensamento que não é segundo a vontade de Deus. Vixe, pastor, mas a Bíblia é tão grande, e aí? E aí comece ontem, né? Ler
todo dia a Bíblia Sagrada, orando ao Senhor, e o Espírito Santo vai lhe guiar e lhe orientar para você viver segundo a vontade de Deus, e não nesta sabedoria do mundo. E aqui a gente poderia abrir um leque de opções, de pensamentos que pululam na nossa sociedade, certo? Nós temos várias amostras aí de hedonismo, né? A busca pela felicidade, ou aqueles cristãos que estão mais interessados em respostas agora, nem pensam na eternidade, pensam no hoje. Eu quero o meu problema resolvido, são aqueles mais orientados a um materialismo. Hoje, as pessoas, elas não querem saber o que é sofrer. E, pastor, está muito negativo hoje, falando muito de sofrimento e tal, né? Mas, irmãos, é porque é exatamente o erro que se está cometendo hoje. As pessoas querem viver uma constante de prazer e alegria e realização. Mas a vida não é assim. A vida não é assim. E se você educa seu filho nisso, na primeira topada ele se arrebenta. Porque ele acha que a vida é só o paraíso, coisa boa. Mas não é. A gente sabe disso. Ou eu estou mentindo aqui? Né? A gente sabe disso. E nós temos que instruir os nossos filhos e os jovens a perceber que vão receber algumas negativas. E que tem que batalhar. E que é pelo esforço e trabalho, né, para, obviamente, caminhar nessa vida. Não estou falando só de trabalho de recurso financeiro, mas trabalho em todos os aspectos. Né? Você está casado, você tem que trabalhar no seu casamento, para que o casamento, né, progrida, para que haja amor, alegria, realização, e o nome de Deus seja glorificado, obviamente. É claro, tem que ser assim. Se você tem um filho, você tem que trabalhar na criação do seu filho, porque criança não é que nem planta, que você só bota ali, rega e acabou. Não, tem que ter trabalho naquela criança, tem que ter conversa, tem que ter envolvimento, tem que ter uma série de coisas ali, e tem que ter investimento naquela vida. Então, temos que ter esse entendimento. E então, o apóstolo agora, no verso 18, de novo, 1 Coríntios 3, 18, tudo isso aqui foi resumindo tópicos que o apóstolo apresentou no seu argumento para dizer à igreja: se una num só pensamento, a cruz de Cristo, a sabedoria de Deus. E então, no verso 18, olha como é que ele começa, concluindo tudo isso que ele está dizendo: ninguém se engane a si mesmo. Bastava dizer, não se engane. Mas Paulo, ele diz, ninguém, não é só um ou outro, é ninguém da igreja se engane a si mesmo. Os crentes estavam se enganando, tendo uma sabedoria mundana e de pecado nas suas vidas e achando que estava tudo bem. Não se engane a si mesmo. Só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A sabedoria vem de Deus e está expressa na Bíblia Sagrada. Não se engane a si mesmo. Essa sabedoria do mundo, essa sabedoria do pecado, essa sabedoria aí que você ouve em filmes, revistas, músicas, pessoas dizendo que a felicidade está ali, a felicidade está aqui, a realização está acolá. Faça esse curso. O negócio agora é o curso, né? Faça esse curso que você vai ser feliz. Sua vida vai decolar. Meu amigo, Deus queira que você não tenha perdido seu dinheiro nessas coisas, porque não existe. Não é assim. A vida não é assim. E pessoas que tentam viver seguindo essas orientações, elas vão se perder, vão quebrar cara e se frustrar. E o problema é que isso demora anos, né? Você passa anos numa jornada aqui, vai aprender uma lição 10 anos depois, 10 anos que você sofreu na vida. A Bíblia já está ensinando aqui. Por que você quer sofrer tanto? Arrependa-se do seu pecado, busque a sabedoria de Deus, leia a Bíblia Sagrada,
Veja quais são os seus pecados, eu vou ver os meus, e nós vamos nos ajustar com o Senhor, porque vida é com Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E a resposta de Paulo para aquela igreja desunida é a cruz de Jesus Cristo, é um Jesus crucificado, mas que ressuscitou. Por isso que no capítulo 15 dessa epístola, ele vai falar muito sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então a ideia aqui é: não se engane a si mesmo. Pode ser compreendido esse verbo enganar, levar alguém a ter pontos de vista errôneos ou enganosos a respeito da verdade. Podemos até dizer, não querendo ser aqui anacrônico, que o relativismo da verdade já estava ali na igreja de Corinto. Eles estavam relativizando a verdade de Jesus para adequar o seu estilo de vida. E os crentes de Corinto, eles eram, antes de se converter, eles eram gregos extremamente imorais, libertinos, dados à filosofia greco-romana ali, a filosofia grega daquele período. Então, quando creram em Jesus, houve uma grande mudança, mas ainda haviam muitos pecados que eles tinham que deixar. E é isso que Paulo está trabalhando na vida deles. E não se engane, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, se algum crente da igreja é sábio nesta era do pecado, sábio, conhecedor, entendedor, tenha expertise do conhecimento do pecado, faça-se louco, seja louco. Se alguma pessoa disser: rapaz, você é tão ingênuo, como é que você não percebe que esta pessoa está tentando te enganar ou te destruir? Aí você tem que ficar muito feliz. Olha, que bênção, fui enganado por um perdido, por um incrédulo que não quer saber de Deus. Por quê? Porque significa que eu não entendo a sabedoria deste século. Eu não entendo a sabedoria do pecado. É ruim, óbvio, ser enganado e ter um prejuízo, é claro, não é bom. No entanto, pelo menos isso tiramos. Eu não estou de acordo, não estou antenado com o pensamento daqueles que vivem no pecado nesta era e nesse mundo. Não se engane a si mesmo. Interessante. Não foi Satanás que ele enganou, certo? É você que está se enganando a você mesmo. Então não põe a culpa em Satanás ou no maligno ou nas pessoas. Aqui é um erro do indivíduo. Eu estou me enganando. Temos que ter isso em mente. Não nos enganemos. Sejamos sábios segundo a vontade do Senhor. 1 Coríntios 3, verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. A sabedoria deste mundo é loucura. A sabedoria deste mundo é a sabedoria do pecado. É o caminho do pecado. Os pensamentos do pecado são loucura. E o sábio, o que vai acontecer com o sábio no pecado? Aquele especialista no pecado, vive no pecado, gosta dos pecadores perdidos, está com eles ali, na devassidão deles, na destruição deles. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Deus vai dar a paga a cada um destes conhecedores do pecado e que amam os pecados. Eles vão receber. Eles vão receber. E quem vai dar o troco, a justiça, é o próprio Deus. Então, não nos envolvamos nisso. Isso não é para nós, nós crentes em Jesus. Não devemos viver desta forma, nesse caminho. E aqui, nós entendemos que ele está fazendo uma citação, mas antes de ler esta citação lá do livro de Jó, observe esse contraste aí da sabedoria, aparece em 1 Coríntios capítulo 1, 18, esse é um tema muito revisitado aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, já lemos hoje. 1 Coríntios 1, 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, esta sabedoria de Deus é Jesus Cristo,
é seguir Jesus Cristo. Perceba que a cruz de Jesus Cristo é o contrário da loucura dos perdidos e dos pecados. Olha aí, 1 Coríntios 1, 23, revisitando esses textos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os que se perdem. E no verso 25, 1 Coríntios 1, 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não existe meio termo, não existe. Eu sou um amigo do Evangelho. Não tem amigo do Evangelho. Ou é crente ou não é crente. Ou creu em Jesus ou não creu em Jesus. Ou vive na sabedoria do pecado e do mundo, ou vive na sabedoria do Senhor Jesus Cristo, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, se você vive ainda nesta sabedoria de pecado, arrependa-se, porque certamente você está sofrendo, certamente não há felicidade, certamente não há realização, porque a sabedoria desse mundo não traz nada de bom, é sofrimento, e a pessoa que está sofrendo não enxerga que está sofrendo. O Evangelho veio para trazer libertação. A Bíblia tem um conceito antigo, porque o texto é do 1º século, do Novo Testamento, mas extremamente revolucionário para a nossa época. Liberdade não é fazer o que você quer, a hora que você quer e quando você quer. Dinheiro vai trazer liberdade? Não. Pode trazer escravidão e muito problema. Certos relacionamentos vão trazer liberdade para você se relacionar com quem você quiser? Também não. Pode trazer muito problema e escravidão. Jesus traz liberdade. Como diz lá no texto, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. E Ele nos liberta das cadeias do nosso próprio pecado. Não nos enganemos. O que nos faz sofrer é o nosso próprio, é o meu pecado. E se eu não tratar o meu pecado, eu vou continuar sofrendo. Posso até estar feliz aqui, rindo, mas por dentro, sofrendo. Porque eu não estou tratando o meu coração. E eu trato como? Suplicando o perdão do Senhor Jesus Cristo. Jesus está de braços abertos para receber todo pecador arrependido. Os crentes em Jesus, que infelizmente, como os coríntios, estão caminhando para esta sabedoria do mundo, o Senhor Jesus está de braços abertos para nos perdoar e nos orientar no caminho correto. E aqueles que ainda não creram em Jesus, que devem também se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. A sabedoria de Deus, ela é espiritual. E aqueles que não conhecem Jesus, muitas vezes não entendem. Vimos isso também em 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, é pregado o Evangelho, mas só vai crer aqueles que têm que crer. Aqueles que o Espírito Santo de Deus vai agir, porque não depende de eu falar ou de você falar, depende do Espírito Santo agir. Nós temos que falar o Evangelho, porque essa é a vontade de Deus, e assim Deus é glorificado. Mas não é o homem que faz e que promove, e que conquista e que avança com a igreja. É Deus. É Deus que resgata, é Deus que transforma, é Deus que converte, é Deus que edifica. Por isso, toda a glória é do Senhor. Então, Deus vai tratar com os sábios desta era. Eles não aceitam as coisas espirituais, e é o que diz o final do verso 19, 1 Coríntios 3, 19, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Eles acham que são inteligentes, mas serão destruídos. 1 Coríntios 1, 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, 19, cita Jó 5, 13, um texto ali
onde nós vemos Elifaz comparando Jó com um ímpio, dizendo exatamente que Deus, ele vai destruir os sábios na sua própria astúcia, no seu próprio engano, na sua própria sabedoria. Percebemos então que não podemos nos enganar com a sabedoria desta era. Não nos enganemos. A sabedoria desta era, ela é por demais perniciosa. E a qualquer momento nós podemos deslizar. Por isso, ler a Bíblia todo dia, para filtrar os nossos pensamentos, para saber se estamos realmente andando segundo a mente de Cristo. Busquemos a sabedoria de Deus e não a sabedoria do pecado, a sabedoria desta era. Um segundo aspecto, e esse vai ser mais rápido, é que nós devemos glorificar a Deus e não aos homens. É o que nós lemos no verso 20, 1 Coríntios 3, 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Pensamentos vãos são pensamentos inúteis. Esses sábios que vivem nessa era do pecado trazem pensamentos inúteis, pensamentos que não contribuem e que não possuem nenhum tipo de sentido. Esse mesmo termo nós observamos em 1 Pedro 1,18, a ideia do pensamento vão, pensamento inútil. Olha 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fútil procedimento, é um procedimento inútil, e aqui Pedro dizendo que esse era o tipo de procedimento antes de crer no Senhor Jesus Cristo. E Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, disse lá na epístola dele, Tiago 1,26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Sua religião é inútil. Uma grande obra daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo é refrear a língua. Isso é uma grande obra. Nós temos que saber calar e falar na hora correta. Mas se vivemos sem refrear a língua e nos consideramos religiosos, a nossa religião é inútil. Olha que coisa pesada. Então a ideia aqui é que o pensamento desses sábios, sábios desta era, sábios do pecado, são pensamentos vãos. E temos que ter muito cuidado com todo tipo de coaching, de filosofia, de entendimentos que estão por aí, porque temos que filtrar tudo isso pela lente da Bíblia do Senhor Jesus Cristo. A palavra loucura, ela aparece muito no argumento de Paulo. Paulo diz que esse pensamento dos sábios é loucura. Lá em 1 Coríntios 1,18, já lemos hoje esse versículo, diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Esse versículo poderia ser traduzido assim, aqueles que estão sendo destruídos pensam que a mensagem a respeito da cruz é loucura. Ou não faz sentido. E isso aqui é o que caracteriza a inutilidade das filosofias desta era. Você vai a uma universidade, normalmente os cursos de humanas têm esse tipo de pensamento. Então você já vai lá, tem que ir lá preparado, armado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para filtrar tudo aquilo que você vai ouvir. Você não pode se deixar seduzir por um doutor. Só porque ele fez um doutorado, não significa que ele detém todo o conhecimento e que ele tem toda a razão, certo? A Bíblia Sagrada é muito superior àquelas filosofias e àqueles doutores. Então temos que ter essa instrução, porque aquele tipo de pensamento não considera a cruz do Senhor Jesus Cristo. A sabedoria do mundo, ela faz com que o homem, a sabedoria dessa era e do pecado, não glorifique a Deus, mas glorifique a si mesmo. E a gente vê isso em 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Vamos focar primeiro, ninguém se glorie
nos homens. Então, o grande problema de fazer divisões e partidos na igreja, e de ter pensamentos outros, e seguir a sabedoria desta era, é porque junto disso vem a glória do homem. Percebe? Quando você traz pensamentos das trevas e do pecado para a igreja, o homem se torna o centro. Tudo é feito para o homem e pelo homem. A igreja entra num sistema de clientes. Vocês são os clientes e a administração da igreja tem que servir aos clientes. E não foi isso que Jesus ensinou. Não é uma relação mercantilista, é uma relação de adoração a Deus. Tudo que fazemos é para a glória do Senhor nosso Deus e para adorá-lo por tudo que Ele já fez por nós, em gratidão ao amor de Jesus por nós. E, obviamente, cada um faz segundo aquilo que Deus colocou no seu coração, no sentido de servir ao Senhor. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Aqueles partidos da igreja de Corinto, aqueles irmãos estavam procurando líderes para se gloriar nesses líderes. Eu sou de Paulo. Olha, quem é Paulo? Eita, Paulo, eu sou dele, eu sou do partido do apóstolo Paulo. Não, mas eu sou de Apolo, o orador, o grande orador, sou de Apolo, porque Apolo é o cara, e eles estavam nessa loucura. Você acha parecido com os dias de hoje? Acha? É porque tem um apóstolo ali, tem outro apóstolo ali, coitado do miserável pastor, é só um pastor. Então vamos lá para a igreja do apóstolo, porque ali ele opera grandes coisas. Olha, irmãos, não é assim. O Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, quando esteve na terra e pregou o evangelho e as multidões iam atrás dele, o Senhor fazia questão de elucidar para as multidões o que era ser um discípulo de Jesus. Você quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz, ou seja, esteja pronto para morrer e siga-me. O Senhor Jesus, ele era obviamente Deus na terra, muito honesto e muito sincero, para explicar o caminho, para explicar a natureza da igreja que haveria de nascer. Então nós não podemos glorificar o homem. Esse tema se repete no verso 29, 1 Coríntios 1, 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, e em 1 Coríntios 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E ele vai repetir isso aqui ao longo da epístola, porque o problema dos que brigam na igreja, dos partidaristas, dos que pensam segundo a era do pecado, é porque a glória vem para o homem. E aí você abala as estruturas da igreja. E aí uma igreja deixa de ser igreja. Se a glória é para o homem, se os cânticos são para o homem, se a pregação é para o homem, e esquece Deus, é só para satisfazer o ego humano, não é a religião de Jesus Cristo. Não é. Aí chama outro pastor para fazer as curas e as coisas aí, e a gente vai pregar o evangelho em outro canto. Porque não é assim que funciona. Certo? E como nós cantamos hoje à noite, não foi o Salmo 115 ou foi de manhã? Foi hoje à noite, Salmo 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Tudo é para Deus, irmãos, tudo. Seu casamento é para Deus, seu filho é para Deus, seu trabalho é para Deus, tudo é para Deus. Esqueça de você. Busque o reino do Senhor em primeiro lugar. Essa é a mensagem. Esqueça de você, agrade o Senhor, viva para o Senhor, e o resto, o Senhor vai tratar. E o que vier, certamente vai ser a bênção de Deus para a sua vida, até os sofrimentos que certamente podem chegar a vir. Então, tudo é para Deus, não a nós. Isso deve estar na nossa mente. Não a nós, é para a glória do Senhor. E por fim, estejamos, terceiro aspecto, satisfeitos em Jesus Cristo. Você é satisfeito em Jesus Cristo? Você é feliz por ser um crente em Jesus Cristo? Ou você precisa de algo mais hoje? Senhor, não me leva hoje, porque eu ainda tenho tanta coisa para conquistar na minha vida, né? Será que você não está pronto hoje? Você tem que estar pronto hoje.
para Deus lhe chamar. Por quê? Porque você tem que estar satisfeito em Jesus Cristo todo o dia. Todo dia. 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Olha aí, tudo é de vocês, porque você vai se gloriar num homem, num Paulo, num Apolo, no Cefas? Não precisa disso. Tudo é vosso. Tudo o quê? Verso 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo. Seja o mundo. Olha aí, não é pouca coisa não. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Você que é crente em Jesus, recebeu tudo. Por quê? Verso 23, vós de Cristo e Cristo de Deus. Nós somos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo conquistou tudo para nós. Ele é o governante de toda esta terra, de todo o universo. E Ele vai voltar para colocar tudo em ordem, segundo o querer e a vontade do Pai. Temos tudo, irmãos. Não precisamos nos preocupar com o tempo presente. Nos preocupamos porque somos fracos, pecadores mesmo, apesar de convertidos em Jesus. Temos que focar no Senhor Jesus Cristo. Não precisamos estar nessas disputas, nesses pensamentos e reflexões que não têm a ver com Cristo. Por isso que Paulo está conduzindo todo o argumento dele para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Ela é a resposta para uma igreja dividida e para as nossas vidas também. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, que reforça esse ensino. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A primeira parte, vós sois dele, somos de Jesus Cristo, por isso tudo é nosso. Somos herdeiros com Jesus, Romanos 8, 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Jesus conquistou tudo para nós. Você não precisa ficar procurando as coisas deste mundo de pecado, ou pensamentos que vão, muitas vezes, dividir a própria igreja e causar confusão na sua cabeça. Nós temos que estudar, nós temos que conhecer, mas tudo tem que estar subordinado à mente de Cristo, à palavra de Deus, à sabedoria do Senhor. E para entender o que Jesus fez para conosco, olhe Colossenses 1, verso 15. Colossenses 1, verso 15. Esse texto, ele simplifica essa expressão que Paulo repete duas vezes. Tudo é vosso, e ele diz o que é esse tudo: o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Ele repete no começo e no fim, porque nós somos do Senhor Jesus Cristo. Olha Colossenses 1,15. Este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, Jesus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude. Essa palavra plenitude é tudo que enche e transborda, está em Jesus Cristo. Verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Jesus é tudo, irmãos. Ele conquistou tudo, ele tem todo o poder, ele é soberano sobre tudo.
E tudo é nosso porque nós reinaremos com Cristo. Então não precisamos buscar respostas, satisfação, prazer nos caminhos do pecado, nesta era de pecado. Você não precisa ser feliz consumindo. Você não precisa ser feliz com as coisas que o mundo de pecado te oferece. Não precisa. Nada daqui vai trazer realização. Não vai. É bom você ter uma promoção no emprego, é bom um aumento salarial, não é ruim, é bênção de Deus, mas no seu devido lugar. Isso não vai me realizar. Isso é um adereço, isso é uma gratificação que o Senhor me deu aqui, porque Ele quis, pela graça dEle, eu nem mereço. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo é tudo em nós. O centro da igreja deve ser Deus e não o homem. Por isso, busquemos a sabedoria de Deus e não a do pecado. Glorifiquemos a Deus e não aos homens. E estejamos satisfeitos em Jesus Cristo, porque Ele nos deu tudo. Reinaremos com Cristo, herdeiros de Deus. Não precisamos de nada aqui desse mundo para termos uma vida maravilhosa que glorifica ao Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu tão grande amor. Obrigado pela Tua palavra que lemos hoje e que nos ensina o nosso lugar. Dependentes de Ti, ó Pai, precisamos do Senhor, da Tua graça, do Teu amor constante, principalmente, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, abra a nossa mente, para sabermos discernir os pensamentos, a sabedoria desta era de pecado, e que não deixemos esses pensamentos entrarem e tomarem lugar nos nossos corações e mentes, mas, Senhor Deus, que nós vivamos para glorificar ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, entendendo tudo o que Jesus conquistou por nós na cruz. Sabemos, ó Deus, que a Tua sabedoria é ilimitada, infinita, mas Te louvamos porque o Senhor nos ajuda a ter esse tipo de entendimento. Mas somente o Senhor pode quebrar os nossos corações e abrir a mente daqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Faz a Tua obra, ó Pai, na Tua igreja, como o Senhor fez na igreja de Corinto. Faz na nossa igreja também, para sermos luz no meio das trevas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode agora orar, temos um tempo de oração silenciosa, e assim estamos encerrando o nosso tempo de adoração como igreja. Que Deus te abençoe e uma boa semana.